Bom dia, irmãos. Nós iremos nos preparar para o início de mais um culto em nossa igreja. E hoje, domingo pela manhã, nós louvamos a Deus, glorificamos ao Senhor por tudo de perfeito que o Senhor faz. Não apenas cuida de nós, mas também cuida de tudo aquilo que Ele criou. Vocês estão vendo a beleza, a simplicidade de lírios que surgem para trazer a beleza e mostrar a grandeza e o controle de Deus em nossas vidas. E hoje, quando nos preparamos para falarmos sobre a ceia do Senhor, hoje pela manhã, é o tema da reflexão, da mensagem, os cânticos que nós estaremos ouvindo mostrará o controle de Deus sobre a nossa vida. Se esses lírios o Senhor cuida, tenta imaginar a sua vida, a minha vida, a vida da sua igreja. O Senhor cuida de nós. E é assim que iniciamos hoje o culto desta manhã. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você tenha um culto abençoado. Amém. É assim, irmãos, que eu quero iniciar o culto desta manhã, desejando a todos um dia maravilhoso sobre os cuidados do nosso Deus. Esta linda imagem que iniciamos o culto, falando do cuidado de Deus. E Deus tem sim cuidado de nós. E nessa manhã não tem como não pensarmos e refletirmos sobre o que Deus tem feito por nós
pela sua igreja, pela sua vida, pela sua família, amigos nossos que neste momento estão recebendo os cuidados de Deus. Iniciamos o culto glorificando ao Senhor, louvando a Deus. E é por isso que nesse instante nós, pensando ainda nas últimas palavras de introdução deste culto, nós podemos dizer: Pai querido, Deus bendito, nós glorificamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Nos abençoa, derrama graça e bênção sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, sobre a vida do Teu povo, Senhor, em toda a face da terra. Permita, Senhor, que esta manhã seja uma manhã magnífica, maravilhosa, onde o Teu nome será exaltado. O culto chegará ao trono da Tua graça, porque os Teus filhos com alegria se chegam a Ti, ó Deus. Onde quer que eles estejam, nos seus lares ou em outra parte deste mundo, o Senhor estará lá, com a presença do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor cuida de nós. E com esta introdução eu quero que você reflita, que você pense agora nessa mensagem musical que você estará ouvindo nas primeiras horas deste domingo, com um único propósito: glorificar ao Senhor, exaltar o nome do nosso Deus. O Senhor cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outra
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Coisa maravilhosa, logo de manhã, nós estarmos vivendo esses momentos maravilhosos, esses momentos inesquecíveis, quando nós nos apresentamos a Deus e Ele fala conosco, e Ele conversa conosco. Enquanto eu ouvia essa maravilhosa música, Deus cuida de mim, eu estava lembrando das palavras de um poeta, e que, nas suas palavras diante de Deus, ele falava o seguinte: Deus cuida de mim. No profundo da minha dor, eu clamei. Queria ouvir uma voz que me ouvisse também, que olhasse para mim, alguém que estendesse suas mãos e me ajudasse. Eu me sentia sozinho. Parecia que tudo estava contra mim. Pessoas me olhavam com ódio. Olhares de rancor queriam ver o meu fim. E meus passos vacilaram. Na minha angústia, eu clamei: Deus cuida de mim. No mais profundo do abismo, na escuridão tenebrosa da solidão, onde eu não encontrava mais esperança, eis que as mãos suaves do Senhor foram estendidas para mim. Acusaram-me de mentiras e disseram que eu não ia conseguir. Os meus pecados lançaram em meu rosto e uma dor terrível se apoderou de mim. Eu só queria ouvir uma voz de amor e de compaixão. Na minha angústia, eu clamei: Deus cuida de mim. Eu sei o quanto sou falho diante de ti, mas não permita que meus inimigos zombem de mim. Eles querem ver o meu fim, a minha queda. Não permita, Senhor.
Deveras sou teu servo e busco a tua face com lágrimas de arrependimento. Se não for a tua bondade, certamente eles teriam prevalecido contra o teu servo. Na minha angústia eu clamei: Deus, cuida de mim. E o Senhor, com a sua mão de puro amor estendido sobre mim, ajuda-me a caminhar. E eu só consigo caminhar porque Deus cuida de mim. Amém. É assim que nesta manhã de domingo tão lindo, nós nos apresentamos ao nosso Deus. Nós queremos que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus esteja conosco durante todos os momentos da nossa vida. Vamos ter mais uma pausa. Está tão bom ouvirmos músicas de cuidado, músicas que falam ao nosso coração nessa manhã, quando nós iremos lembrar do que Jesus Cristo fez por nós. Vamos ouvir mais uma música para depois trazermos a reflexão, a mensagem desta manhã. É isto, meu irmão, é isto, minha irmã, é assim que nós nos apresentamos diante do Senhor. É assim que nós nos colocamos diante dele para prestarmos este culto ao nosso Deus. Assim deveria ser todas as manhãs da nossa vida. Primeiro Deus. Primeiro colocarmos Deus à frente de todas as coisas. Hoje, quando no culto presencial, a igreja estará celebrando a ceia do Senhor, lembrando do que Jesus Cristo fez por nós e aguardando o momento em que a trombeta soará e Jesus Cristo nas nuvens nos recolherá e nós nos ajuntaremos a Ele. Nesta manhã, nós queremos lembrar, nós queremos recordar, estudarmos sobre esta ordenança do Senhor Jesus. Então, nós queremos, nesta manhã, pensarmos sobre o tema como até aqui nós já estamos ouvindo. Esta é a mensagem que nós estamos ouvindo desde o primeiro momento em que a primeira imagem chegou até você, mostrando que Deus cuida de nós. E Ele cuida de nós. Por Ele fazer isto, eu quero, nesse instante, falar sobre o tema, um convite para o arrependimento e a obediência. Já pensou nesta possibilidade tão grande que o Senhor está nos concedendo agora, fazer um autoexame? A proposta é esta: fazermos um autoexame, e diante desse autoexame que nós fazemos, nós nos arrependemos dos nossos pecados.
E ao arrependermos dos nossos pecados, nós assumimos o compromisso de obediência. Obediência a Deus, ao nosso Senhor, aquele que se sacrificou no meu lugar. Morreu por mim, morreu por ti, morreu por toda a humanidade. O profeta Isaías, escrevendo no seu livro profético, logo no primeiro capítulo, Isaías 1 e versículo de número 8, este é o texto primeiro que nesta manhã eu quero destacar para a nossa reflexão, edificação e sentirmos-nos sendo fortalecidos pela palavra do Senhor. Eu creio, eu acredito sim nisto. E é por isso que a palavra de Deus diz assim em Isaías: vinde, então, e erguei-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã que estamos cultuando a Deus. E os nossos olhos deparam com uma palavra, com uma orientação, com um ensinamento como este, com um único propósito: que o nome de Deus seja enaltecido, o nome de Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Irmãos queridos, amigos, o profeta Isaías foi um profeta usado por Deus para transmitir uma mensagem de juízo, mas também de livramento para o povo de Deus. Livramento para o povo de Deus. E quando falamos de livramento, isto só acontece quando nós nos apresentamos, como nesta manhã de domingo, e fazemos um autoexame, uma autoavaliação. Examine o homem a si mesmo e se arrependam. E aí vem o arrependimento. E como consequência natural deste arrependimento, nós obedecemos a Deus. Nós nos apresentamos a Deus e a graça de Deus se estende sobre a nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos amigos e de todos aqueles que nós temos intercedido e orado por eles. Porque a bênção de Deus é grandiosa e maravilhosa. Nos capítulos iniciais desse livro, Isaías, ele começa a anunciar que Deus irá disciplinar Jerusalém, e ele fará isto porque o povo estava envolvido com a corrupção. Corrupção espiritual.
Eles tinham se afastado. Eles estavam acomodados. Não estavam mais valorizando a importância de cultuar ao Senhor, de servir ao Senhor enquanto é tempo. Deixaram que o medo, a tristeza, os problemas pudessem serem maiores do que o privilégio de estar na presença do Senhor. Um tempo que nós devemos estar atentos, porque pode ser, sim, parecido com o nosso tempo. Nós não podemos ficar acomodados. Nós não podemos ficar com medo. Nós não podemos ficarmos afastados, distantes do redil do Senhor, da casa do Senhor. Vamos glorificar a Deus. Vamos exaltar ao Senhor. Vamos nos levantar. Vamos nos erguer. E o Senhor estará contigo. O Senhor cuidará de você. Não foi isso? Não foi assim que nós iniciamos este culto nesta manhã? Deus cuida de mim. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã, meu amigo? Precisamos crer nisso. Precisamos crer assim, dessa forma que o Senhor cuida de nós. E se Ele cuida de nós, o que eu devo temer? Por que eu vou temer tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos? Essas notícias, toda esse burburinho, esse barulho que o mundo tem proporcionado. Diante de tudo isto, eu olho para o Senhor e ouço a doce voz de Jesus dizendo: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. É dessa paz que nós iremos usufruir, que nós iremos glorificar e exaltar o nome do Senhor. No versículo de número 7, deste mesmo capítulo, capítulo 1 de Isaías, nós podemos ver a situação em que se encontrava o povo de Deus. E observe que não é coincidência, muito semelhante, muito parecido com o que nós vivemos, com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos enxergando, quando nós olhamos o noticiário, quando nós olhamos a forma com que, tudo o que está acontecendo no mundo, o que as pessoas estão fazendo com o que Deus criou. E no versículo 7 o profeta declara: a terra de vocês está sendo arrasada. As cidades destruídas pelo fogo, na presença de vocês, os estrangeiros arrasam a sua terra. E ela ficou em ruína. Os estrangeiros acabaram com ela. Aqui no texto está dizendo quem estava fazendo isto. Pessoas inimigas que vinham de fora para destruir tudo aquilo que Deus tinha dado para o seu povo. E no nosso tempo parece-me que a situação é mais tenebrosa, mais complexa, porque às vezes não são os estrangeiros. O povo que vive na terra, que devia cuidar dela, é esse povo que a destrói, que a incendeia, que deixa destruir todas as coisas, inclusive a criação de Deus. Quando nós lemos estas palavras, nós percebemos
que o pecado tem efeito devastador. A desobediência tem efeito devastador. Por isso a chamada para o arrependimento. Por isso a orientação para a obediência. E diante disso, as mensagens reveladas por Deus, neste capítulo inicial de Isaías, descrevem a queixa de Deus e a sua insatisfação com a frieza do seu povo, com o afastamento do seu povo, o medo, um povo amedrontado, um povo sem confiança. Portanto, uma fé que está sendo abalada. Abramos os nossos olhos para não permitirmos que a nossa fé seja abalada, mas que a nossa confiança seja depositada no Senhor, o nosso Deus. O versículo 15 e 16 deste capítulo 1 de Isaías, o profeta, ele diz: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Olha a situação do povo de Israel. O povo sendo convocado ao arrependimento e à obediência. E diante disso, nós podemos ver coisas maravilhosas. E quando ainda neste capítulo observamos a palavra de Deus dizendo assim: vinde então e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O versículo 18 que nós lemos no início desta mensagem. Passaremos algumas considerações nessa manhã de culto que entendemos ser importante, significativo para todos nós. A primeira coisa, quando olhamos para esse texto de Isaías, é que o carmesim era uma tinta vermelha que de tão forte era impossível de ser removida da roupa. Grudava e não havia nenhum produto que poderia arrancar. Assim são as manchas que o pecado causa na nossa vida. Você pode passar sabão, você pode usar cândida, você pode fazer o que você quiser. Esta mancha não se apagará. A única forma é a orientação que nós recebemos da palavra de Deus: arrependei-vos. E depois do arrependimento, obedeça. Faça a vontade
de Deus. E é diante disso que vem o convite de Deus para o povo, para mostrar que não precisamos ter uma vida permanentemente manchada pelo pecado, pois ele oferece uma alternativa para que nós possamos nos tornarmos limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isto, venha a ser esta a esperança a que se apega o salmista quando escreve o Salmo 51. Os 7 primeiros versículos desse salmo, ele faz uma declaração maravilhosa. E quando ele diz: compadece-te de mim. Ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E a partir desse versículo, você olhando aí o Salmo de número 51, observa que ele começa a dizer que ele acredita nos resultados disso. Começamos a ser lavados, começamos a ser purificados a partir de uma confissão de arrependimento diante do Senhor. E esta confissão produzindo um posicionamento de obediência ao Deus Todo-Poderoso. Um grande evangelista, o Tommy Tenney, ele acostumava dizer a seguinte frase em suas pregações. Ele dizia assim: o arrependimento nos prepara para a presença de Deus, pois é do quebrantamento que nasce a pureza, que nós somos limpos e dignos de nos apresentarmos diante do Senhor com mãos limpas, não salpicadas de sangue. Diante dessa mudança de posição e diante desta autoavaliação, deste exame pessoal, buscando o arrependimento e se posicionando em obedecer a Deus, nós podemos, nessa manhã de domingo, concluirmos esta palavra, esta reflexão com tanta expectativa, tanta esperança da ação de Deus, porque Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida da sua família. Eu creio nisso e eu sei que você também acredita assim. Então, o importante é deixar claro que o poder purifica, nos purifica através do sangue de Cristo, removendo todas as manchas, ainda que elas sejam profundas, como o carmesim, fortes, impossíveis do homem, do ser humano limpar. Quando nós obedecemos a Deus, Ele limpa. Não é assim que diz 1 João, capítulo 1, e versículos de número 7? Sim, é exatamente isso. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porém,
nós não podemos esquecer que a purificação começa com arrependimento. Sem arrependimento não existe purificação. Precisa ter um desejo sincero de mudar, de ser transformado, de agradar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida como crentes em Jesus Cristo. Como é bom nós nos colocarmos diante do Senhor e deixar o nome de Deus ser glorificado. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Esse é o que diz o capítulo 2 e versículo de número 10 do Apocalipse. Se alguém abrir, quem é esse alguém? Este alguém não é o outro. Este alguém é você. Você abrindo a porta e o Senhor entrando na sua vida e ficando com você durante todos os momentos da sua vida. Louvado seja Deus por isso. Então, Jesus está aí à porta, bem pertinho de você. Mas é importante você estar atento a este convite que nesta manhã, neste culto, nós deixamos com você. Primeiro, entenda que Deus cuida de você, que Deus cuida de mim. Foi assim que nós iniciamos o culto desde a primeira imagem, mostrando que se Deus cuida das plantas e das flores, que de manhã está viçosa, e quando o sol escaldante bate sobre elas, elas murcham. Imagina você, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus cuida de você, sim. E você precisa entender e compreender isso e buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Deixa Deus fazer isso na sua vida. Deixa Deus cuidar do Senhor nessa manhã, quando nós aqui conversando com você sobre esses cuidados de Deus, e foi por isso que Ele falou exatamente para nós obedecermos quando participamos da ceia do Senhor, quando nós comemos o pão, quando nós bebemos do cálice. Nós fazemos isso em obediência, porque o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para nós. Deus te abençoe, derramando graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida. Feche os seus olhos nesse instante, e enquanto você se curva diante do Senhor, enquanto eu estarei orando por você, repita diante do Senhor com toda a fé do seu coração, e isso se estabelecerá na sua vida. Repita: Deus cuida de mim. E enquanto eu estiver orando, você continua dizendo: Deus cuida da minha família. Continua fazendo uma lista de pessoas que você sabe que Deus cuida e coloque diante de Deus dizendo: Deus cuida dos meus amigos, derramando bênção e graça sobre a minha vida. Pai querido, Deus bondoso, nesta manhã, ó Deus, quando nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor, nós glorificamos a Ti, nós bendizemos o Teu nome pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Cuide, ó Deus, cuide, Senhor, de toda essa lista
que os teus filhos, os teus servos, acabam de colocar diante do Senhor. Mas que o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Fique conosco durante esse dia, nos abençoando, e que hoje possamos separar tempos especiais para glorificar e para bendizermos o teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por esse tempo, por esses momentos em que nós passamos na presença do Senhor, convidando você que participou deste culto, e espero ter sido um culto abençoado para você, para logo, daqui a pouco, às 19 horas à noite, venha se juntar a nós. Hoje nós estamos com um culto de celebração, os nossos jovens, os nossos adolescentes, através da sua liderança, preparou um culto muito especial, que demonstra amor, cuidado para com aquelas pessoas idosas. Hoje à noite estaremos recepcionando a terceira idade no culto presencial da igreja. E se você nunca viu, participou de um culto com esse propósito, venha e veja e cultue conosco e se alegre conosco pelos nossos anciãos, pela terceira idade, para você ver o quanto a igreja ama, cuida e abençoa estas vidas, assim como nós temos sido abençoados pelas orações de cada um deles. Que Deus te abençoe. Fique aí com a escola bíblica dominical, que a lição seja edificante, que os professores tenham autoridade do Espírito de Deus para ensinar, e os seus alunos o desejo de aprender, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Enquanto nos preparamos para a escola bíblica dominical, com esta música maravilhosa, nós encerramos o culto dessa manhã. Que Deus te abençoe e até logo mais à noite. Amém. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel da provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti.
Bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de cada um, que nós possamos ter um domingo com muita paz, com a presença cada vez maior do nosso Deus em cada coração. Estamos aqui na incumbência de gravar esta videoaula para a nossa EBD. EBD é a melhor escola do mundo. E hoje nós vamos estar estudando a lição número 5. Nós estamos no 4º trimestre do ano de 2020. A nossa lição encontra-se ali na página 26. Neste trimestre, nós estamos estudando sobre o livro de Apocalipse, livro que foi escrito pelo apóstolo João. A palavra Apocalipse tem o mesmo significado de revelação, e ela faz a revelação, conforme nós podemos ver no capítulo 1, no verso número 1, na parte A, que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Mas o estudo de Apocalipse, a leitura de Apocalipse, causa um certo medo, um certo receio, porque dá muita ênfase, as pessoas dão muita ênfase às coisas que virão no fim do mundo, mas Apocalipse não para no fim do mundo. Ela segue em frente à carta, falando a respeito de coisas novas, como novos céus, a nova terra, Nova Jerusalém. Por isso, em nome de Jesus, o desafio que eu deixo para cada um de vocês que estão me vendo e me ouvindo: tirem o medo do coração, porque nós estamos do lado de Deus. O Senhor Jesus diz: basta crer, crer somente, não temer. As coisas estão todas sob o controle de Deus. Isto daí nós vamos começar a ver a partir desta lição. Também uma das características da carta de Apocalipse é que ela tem muitos símbolos. E aí a gente começa a pensar, mas por que Deus faz isso? Jesus, ele também ensinava muito usando parábolas, símbolos, parábolas, enfim, são as mesmas coisas. Mas por que Jesus usava este método? Está lá escrito em Mateus, no capítulo 13, no verso número 11 e no verso número 13. Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E no verso número 13 fala que vendo não verão, não enxergarão, e ouvindo não entenderão. As pessoas, pela dureza do coração, acabam não entendendo o que está escrito tanto em Apocalipse como nas parábolas do nosso Senhor Jesus. Queridos, este livro ele foi escrito num momento crucial e difícil para a igreja que estava se iniciando. Havia uma perseguição ferrenha sobre todos os cristãos em todas as partes ali do mundo. Os imperadores Nero ou Domiciano se consideravam Deus e queriam toda a reverência, todo o louvor, toda a glória apenas para eles. Eles não aceitavam, assim como tanto os judeus como os cristãos não aceitavam ter outro
Deus a não ser o único e verdadeiro Deus. Por isso, eles eram sacrificados, crucificados à beira da entrada, da estrada que havia na entrada do palácio. Durante o dia e à noite eram acesas fogueiras, aquelas pessoas eram queimadas vivas para iluminar a entrada do Palácio Imperial em Roma, ou então eram presos e acabavam sendo amarrados. E aqui nesta foto nós vemos a foto do Coliseu, onde essas pessoas eram simplesmente destroçadas e devoradas por leões famintos, mas acabava sendo uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que muitos passaram a ter medo de ser cristão ou desistiam, outros ficavam simplesmente admirados pela paz que aquelas pessoas passavam, mesmo em momentos difíceis. Estavam cantando, estavam jubilosos, agradecendo a Deus o privilégio de estarem indo para o céu. Por isso que acabava atraindo também algumas pessoas. Sempre foi assim com a igreja. Bem, nas lições anteriores, nós estamos na lição 5, então as lições de 1 a 4, ela sempre falava sobre os capítulos 1, 2 e 3. Nesses capítulos nós vemos primeiro o objetivo deste livro, que era mostrar para os cristãos as coisas do céu, as coisas vindouras, e também fazer a admoestação para aquelas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E então, a partir desta lição, nós vamos estar dando início a visões que o apóstolo João teve, tanto do céu como a visão do futuro. E o título da lição é exatamente este. A nossa lição 5 fala a respeito do início da visão. E o nosso texto áureo encontra-se em Apocalipse, capítulo 4, o verso número 11, que nós lemos: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Nós vamos ver na lição a respeito da visão que o apóstolo João teve do céu. É interessante que neste capítulo tem o objetivo de transmitir a visão do céu e da glória de Deus sendo exaltada. Nesta visão, as igrejas conhecem a dimensão da realidade, mesmo parecendo que as forças do mal são incontroláveis. Elas estão sob o controle de Deus. Deus tem um plano para toda a humanidade e este plano irá se cumprir, e este plano não saiu ainda das mãos de Deus. O Apocalipse é um livro que apresenta muitas figuras ou símbolos. Por isso, às vezes, existem até interpretações diferentes, mas nós só vamos saber quais as que realmente estiverem certas quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus. É interessante que nós vemos que a razão desta revelação, que é exatamente mostrar para todos os cristãos como é o céu. O céu. O céu, a morada de Deus. É interessante, meus amados,
que nesta visão o apóstolo João aconteceu alguma coisa diferente. Nós já temos descrito na Bíblia a respeito de homens comuns, como é o apóstolo João, como é nós, que viram o céu. Nós vemos, por exemplo, Isaías, no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías olhou para o céu e viu o trono de Deus e serafins ali voando e a glória do Senhor. Ou então, no Novo Testamento, quando nós vemos Estevão, o primeiro mártir da igreja, está ali escrito em Atos, no capítulo 7, nos versos 55 e 56, quando Estevão viu os céus abertos, o trono de Deus, a glória de Deus e Jesus Cristo vivo à destra ali do trono. Nesta visão, João já viu diferente. Ele viu uma porta no céu. É interessante que nós vemos ali no versículo 1 do capítulo 4, que João viu uma porta aberta. Porta. A característica principal de uma porta é que ela permite ou impede você de passar para uma outra realidade, um outro cômodo, uma outra saída, enfim. A porta fechada impede e a porta aberta, ela dá essa permissão. E ali nós vemos que João viu o céu com uma porta aberta. É diferente daquela visão que tiveram os outros homens, porque João foi convidado por uma voz para entrar no céu. E é interessante que no próprio Evangelho de João nós vemos Jesus dizendo: eu sou o caminho, João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Nós só vamos chegar ao céu através de Jesus. E o próprio Senhor Jesus, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, no verso número 9, ele diz: eu sou a porta do aprisco, as ovelhas passarão por mim. Sem Jesus, nós não temos acesso ao céu. A segunda revelação que nos mostra o capítulo número 4 é a respeito da magnificência, da majestade divina, o esplendor da majestade de Deus. Quando é conduzido à porta, que é convidado pela voz de trombeta, João, ele chega ali e vê o trono e sobre ele alguém assentado. Com efeito, João contemplava Deus em seu trono celestial, com todo o esplendor, a magnificência, e ele descreve este trono como sendo um lugar circuncidado por arco-íris, simbolizando a glória divina. Queridos, trono é um lugar de honra, de autoridade, de julgamento. O trono é um símbolo da sabedoria inabalável de Deus. E João, ele descreve este trono com joias preciosas, pedras preciosas, como jaspe, que é a mais pura de todas as pedras, o sardônio, que é uma pedra vermelha, que significa o juízo, e o jaspe, que é de cor branca, que descreve a santidade de Deus. O trono de Deus é de graça e misericórdia. Ali ao redor está o arco-íris, símbolo da graça e da misericórdia de Deus. No terceiro ponto da nossa lição, nós vamos ver a revelação da santidade, da transparência e reverência devida ao Senhor.
Agora nós vamos ver dos versos do 4 até o 8. O trono de Deus também tem um trono de juízo, mas nós não podemos esquecer que estamos na graça. Muitas pessoas às vezes confundem, achando que Deus é agora apenas juízo. Não. Através de Jesus Cristo, Deus derramou o seu amor e a sua misericórdia sobre a terra. Estamos na era da graça. No Apocalipse é revelado que haverão juízos. E a graça vem antes do juízo, sempre. O trono de Deus é um trono de santidade e ela é representado pelo mar de cristal. Cristal, um vidro fino, porém muito delicado. Ele sempre pode quebrar e ele é muito transparente, o que simboliza que para se aproximar de Deus é necessário reverência e santificação. Só assim nós podemos nos aproximar do trono de Deus. Também existe a numerologia sobre o número 7. Então nós vemos ali 7 espíritos que aplica-se ao Espírito Santo, que é para revelar seu poder e sua autoridade, que são totais. Também diz sobre as 7 tochas, uma referência à menorá. Menorá é aquele castiçal que vai às 7 velas e que era iluminado ali, que iluminava o templo. Os 4 seres viventes. O profeta Ezequiel já descrevia também a respeito desses 4 seres. Ali, na revelação, diz que ele tem olhos, ou seja, Deus vê todas as coisas. Por isso temos que ter cuidado. Nós podemos cometer erros e esconder, por exemplo, do nosso pastor. Mas não podemos esconder os erros de Deus. Ali a simbologia dos olhos significa isso. Também fala a respeito dos 4 seres viventes. Tem uma pessoa citada aqui no livro, esse Arthur Bloomfield. Ele diz que os 4 seres viventes simbolizam o leão, que mostra Jesus como rei, em Mateus, o novilho, que mostra Jesus como servo, em Marcos, o homem, que mostra Jesus como filho do homem, o homem perfeito, em Lucas, e a águia, que mostra Jesus como aquele que veio do alto céu e para lá vai voltar, no Evangelho de João. Então, para este teólogo Arthur Bloomfield, os 4 seres viventes representam os 4 evangelhos. Mas o autor aqui da revista já pensa diferente. Ele acha que esses símbolos representam o seguinte: o leão representa a realeza e o poder que é conhecido como rei, e Jesus é o rei. O novilho, ou o boi, o animal conhecido pela força, mas que quando novilho é conhecido como pacificador. O homem, que é o símbolo da inteligência e conhecimento, e a águia, que simboliza o poder e a rapidez e a precisão da visão. Também, em 4º lugar, o reconhecimento da grandeza de Deus. Tudo isso aqui no capítulo 4. Agora será do verso 9 até o 11.
a visão dos 24 anciãos. Quem são estes anciãos? O próprio texto nos responde. Eles são os que oferecem taças de incenso, que são as orações dos santos. Aqui, para o nosso autor, esta é a função dos anjos. Os anciãos aparecem junto com os 4 seres viventes ao redor do trono. Eles também, o termo ancião faz uma referência a homens sábios que representavam o povo lá em Jerusalém. As tribos eram representadas pelos anciãos. Nós temos aí também as vestes brancas, que significam a santidade e pureza dos servos fiéis. Vestes lavadas com o sangue do Cordeiro, sangue de Jesus que purifica. As coroas de ouro nesses anciãos que representam o governo aqui na terra. Eles se prostram diante do poder de Deus e se rendem diante da sua majestade, conforme nós lemos no verso número 10. Toda a atividade visa proclamar a natureza daquele que estava no trono, destacando principalmente a sua santidade, conforme nós lemos lá nos versos 8 e 9. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Enquanto o cântico era entoado pelos 24 anciãos, se prostravam diante do trono e o adoravam e depositavam suas coroas de ouro diante dele em sinal de submissão. Agora, nós vamos ver as aplicações da visão. Aprendemos com o apóstolo João que devemos tratar a Deus com o respeito que ele merece. Deus é santo, Deus é onipotente, Deus é eterno. Vejam que interessante o que fala aqui o autor. Os impérios se levantam e desaparecem. Ao ler aqui, eu me lembrei daquela estátua do sonho de Nabucodonosor, interpretado pelo servo Daniel, que acabam todos os impérios, todos os reinos grandes acabam sendo atingidos por uma pedra que é lançada pela mão de Jesus no Evangelho. O louvor no céu também celebra a obra redentora realizada por Jesus, o Cordeiro de Deus. Os salvos por Cristo também devem louvá-lo, e os que seguem jamais passarão desapercebidos do seu amor e principalmente do seu cuidado. Por isso, queridos, é que eu falei que muita gente tem medo, às vezes, de ler ou de tentar entender sobre Apocalipse, mas não se esqueça, Deus cuida de você todos os dias, todos os momentos, e o desafio é crer. Creia no Senhor Jesus e Ele cuidará de você. Bem, concluindo agora a nossa lição, a visão do trono de Deus é concluída com uma grande celebração de adoração, quando os 4 seres viventes e os 24 anciãos prestam honras e louvor ao Deus que está no trono. As atividades celestiais têm o sentido de reconhecer a majestade e autoridade divina sobre todas as coisas. Portanto, o Senhor precisa ser reconhecido como o Deus que está no trono, e todos os crentes
precisam estar prontos para adorá-lo, declarando sua majestade. Ele está no absoluto controle de toda a história. Tem um hino maravilhoso que diz que nós devemos adorar a Deus, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Ele é Deus e não há nada nem ninguém acima dele. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aplicar mais e mais estas lições em nossas vidas, no nosso dia a dia. Que você tenha um excelente domingo e logo mais à noite, prepare-se. Vamos ter o nosso culto, a nossa celebração. Deus abençoe a todos.